Exportação, melhorando a vida do brasileiro ou tirando o pão da mesa do brasileiro? Bom, hoje eu quero falar sobre esse assunto que eu acho que todos os brasileiros deveriam se preocupar um pouco mais, e nós empreendedores também devemos, de certa forma, ficar incomodado com isso. Sabemos que a exportação ela tem as suas vantagens, né, na balança comercial, traz riqueza para o país, gera emprego. E se for falar de desvantagem, não teria nenhuma desvantagem, desde que nós, brasileiros, tivéssemos produtos à vontade, desde que nós, brasileiros, pudéssemos comprar aquilo que nós precisamos, tendo acesso àquilo que nós precisamos, por um preço justo. É que no momento, né, com o dólar tão alto, o câmbio tão forte e os juros baixos, já falamos disso em outros conteúdos, nós estamos passando por um problema muito grave, né, de aumentos de preços. E não só de aumento de preço, como também de falta, né, de muitos produtos aqui no Brasil. Eu acredito que você que está me vendo deve estar observando a escassez de alguma coisa, a dificuldade para comprar alguma coisa. Eu poderia citar aqui vários produtos, mas para resumir, né, você deve estar percebendo a escassez de alguns produtos, e mesmo que você não esteja percebendo essa escassez de alguns produtos, eu tenho certeza que pelo menos uma coisa você tem observado, você vem observando, que é o aumento de preço. Será que você não observou um aumento absurdo de preço em muita coisa, né? Se você estiver no mundo normal, né, eu acredito que você tenha observado. A não ser que você não faça a conta do seu dinheiro, a conta está muito cheia, você simplesmente pede, não interessa o valor e você vai pagando, tudo bem, talvez você está num mundo maravilhoso desse e de repente não tenha observado isso. Mas a gente tem observado que as exportações agora, né, as prioridades das grandes indústrias, não só nacionais, né, mas principalmente as multinacionais que aqui estão no nosso país, tem sido atender a demanda externa, porque é vantajoso vender com um dólar tão alto, vender lá para fora com um dólar tão alto. E se você for pensar, por exemplo, né, eu não sou vegano, né, eu consumo carne. E a conta é cara, eu tenho observado que a conta tem ficado bem mais cara. E eu fico pensando, e o nosso colega, né, que recebe 2 salário mínimo, como que ele está fazendo? Será que ele está podendo comprar, fazer a mesma compra que ele fazia há meses, né? Quando ele ia lá no açougue do supermercado e fazia a compra da carne? Mas por que está aumentando tanto o preço da carne, né? Tem gente falando em 60% do preço da carne, 80%, então varia de local para local, depende do que você comprava, do que compra, qual tipo de carne que né? Qual a localidade do país, embora as diferenças não sejam tão grandes, vai ficar mais ou menos em torno disso. Então, por que está aumentando tanto? Nós sabemos que se você for nos grandes supermercados, você vai ver são mais ou menos as mesmas marcas, né, de carnes. Essas empresas estão priorizando o mercado externo, estão aproveitando, como já falei, o dólar alto, e acaba aumentando muito o preço aqui, né, tudo para o brasileiro, porque se o brasileiro também não quiser comprar essa carne a preço alto, tem para onde vender, que é para o mercado externo. Então não teria nenhum problema exportar, e acho que é bom, as empresas precisam de exportar mesmo, desde que a gente seja patriota também, que a gente primeiro tenha alimento suficiente para o nosso povo, para nós brasileiros. Eu citei a carne aqui, mas não vou deixar a carne como uma grande vilã. Inclusive a carne, né, teve segmentação aí que aumentou 80%, 90% na exportação em relação ao ano passado, ao mesmo período do ano passado. E isso até no meu segmento, eu atuo no ramo de embalagens, afeta também, porque indiretamente, né, as empresas que produzem embalagens vão ter que atender a demanda desses grandes exportadores de carne. Então, tudo vai ser embalado em caixas de papelão, por exemplo, né? E acaba que
Isso é bom também para as empresas de embalagens, porque vinham aí com preços defasados, sofrendo com a crise desde 2013, então acaba tendo uma demanda alta. Só que também a gente tem tido problemas de matéria-prima no segmento de embalagens aqui no Brasil. Não adianta negar isso. Se quiser conferir isso, é só fazer uma consulta com os médios, né? As indústrias de médio porte e de pequeno porte que trabalham no segmento de embalagens, que as indústrias têm passado muita dificuldade com falta de insumo, com falta de matéria-prima, exatamente porque as grandes indústrias estão priorizando essas demandas externas, sejam elas diretas, né? Vendendo o produto que é fabricado nas indústrias de papel, que é o papel, e os demais insumos da cadeia, alguns outros insumos da cadeia do papel, mas também para atender essa demanda indireta, né? Eu citei, por exemplo, aqui o exemplo da carne. Eu tenho um colega que tem empresa, por exemplo, no segmento de alimentos. Ele me disse que pagava no preço, né, da mussarela R$13 e está pagando 27. Então, assim, um aumento aí de mais de 100%. E a gente poderia falar aqui, eu tenho colegas também, conversei com muita gente, conversei com gente do aço, né? E teve gente que me falou de 70% de aumento, teve gente que me falou de mais de 100%, né, na cadeia do aço. E onde nós vamos parar com isso? Qual o papel, né, que nós devemos exercer? Como que nós devemos nos sentir? Nós que somos empresários, empreendedores, de médio, de pequeno porte, e que não conseguimos às vezes controlar as ações dos grandes, né, que são os que comandam o mercado. E como que nós podemos agir, como que nós vamos fazer, né? Eu vou gravar um outro conteúdo, vou falar um pouco mais sobre isso, mas será que nós vamos ficar simplesmente assistindo, né, tudo isso acontecer? Eu tenho um colega empreendedor que está com dificuldade de repassar custos, sujeito a fechar a empresa, né? E aí, tem outros que conseguem repassar com naturalidade, mas será que com tanta naturalidade ao ponto de não também se preocupar? Porque isso é uma causa social. Ou será que não é uma causa social? Será que nós empreendedores não devemos nos preocupar com isso? Simplesmente receber um aumento de preço, repassa na mesma proporção, sem limites, isso assim a vida toda, né? Já vem acontecendo nos últimos 4, 5 meses, será que nós vamos continuar assim normalmente? E onde vai parar isso? Vai estourar isso onde? Ou a gente pensa que o nosso funcionário, às vezes, que recebe um dissídio de 3% anual, como que ele vai fazer? Será que ele vai poder ir lá comprar uma cesta básica ou o carrinho de compra dele com 40%, 50% de aumento de preço? Sei lá, 20%, 30%? Isso não vai chegar também na gente, não vai afetar as próprias empresas, né? Qual o papel social do empreendedor nisso? Eu deixo aqui essa pergunta. O que nós, empreendedores, podemos fazer? Onde vamos parar? E o que nós podemos fazer nesse momento turbulento que poderíamos estar comemorando, né? O Brasil numa alta demanda de produtos. A gente veio de crises aí onde não tinha demanda, onde ninguém produzia, e agora está todo mundo produzindo, né? E estou vendo muita gente dizer, o Brasil não estava preparado para a demanda que está acontecendo. Ninguém esperava essa demanda, essa alta demanda, após os primeiros 3, 4 meses de pandemia. Então o pessoal está se readequando a essa nova demanda de produtividade. Mas será que é esse o problema? Não é esse o problema. Porque o que está sendo produzido está sendo enviado para fora. A prioridade estão sendo os contratos internacionais, né? Está sendo a exportação. Essa está sendo a prioridade. Será que se aumentar o poder de produtividade em 50%, por exemplo, da indústria nacional, vai resolver o problema? Se a prioridade não é colocar primeiro o alimento na casa do brasileiro, se primeiro não é defender a pátria, o que nós empreendedores podemos fazer? Fica aí essa pergunta e espero lhe ver no próximo vídeo.